Eu não sei quanto a vocês, eu senti saudade, senti falta de estar aqui trazendo conto para o canal do YouTube. E faz parte da vida da gente saber o tempo de cada coisa. Então, quando eu comecei o canal, eu me propus a colocar um conto por semana. Mas já vi que por enquanto isso não está sendo possível, porque para eu preparar o conto, para poder trazer para vocês, ter esse momento de gravação, demanda tempo e eu tenho outras prioridades e outras demandas. Então eu tenho que trazer e achar o meu equilíbrio, né? Um equilíbrio onde eu consiga trazer em algum momento o conto e também não deixar de mão, de lado aquilo que eu preciso fazer. E hoje de manhã eu havia recebido um convite de uma querida, da Patrícia Conde. Ela é professora de yoga e ela me convidou para participar de uma aula dela, mas na verdade eu seria a convidada para levar até os alunos um conto. E eu escolhi um conto que fosse curtinho, mas que tivesse profundidade, significados muito pertinentes, né? A tudo aquilo que eu trago aqui no canal e no meu grupo Alcateia. E aí eu escolhi um conto que chama O Terno de Zabó. Participei lá, fiz as atividades, foi maravilhoso, enfim, foi muito gostoso. Diferente do YouTube, lá fiz a dinâmica, como eu faço no grupo Alcateia. Mas eu já estava com o conto aqui, ó, aqui, à disposição. Falei, quer saber? Vou parar e gravar um vídeo. E 2 horas depois do término do encontro, estou eu aqui, vou gravar esse vídeo com vocês, tá bom? Zabó é uma palavra húngara, que inclusive dizem que é um sobrenome muito comum lá na Hungria, mas que o significado da palavra tem a ver com uma profissão que é o alfaiate. Então o nome do conto, vou repetir, é O Terno de Zabó. Agora eu vou ler com vocês. Eu vou cada vez mais trazer aqui para o YouTube algumas técnicas que eu utilizo no grupo. Então, até então, aqui eu trazia só resumos de contos. Eu não vou mais fazer isso, eu vou trazer o conto inteiro, ainda que seja um conto mais longo. Não é o caso desse aqui. Enquanto eu leio o conto, eu gostaria de sugerir que você feche seus olhos, que você silencie-se, que não preste atenção assim mais nada, deixa o celular de lado, desliga qualquer equipamento eletrônico que esteja aí com você, vai para um canto, um espaço que é só seu e fica ali em silêncio para ouvir o conto e depois, lógico, ouvir toda a simbologia e os arquétipos contidos no conto, tá bom? Dito isso, feche seus olhos. Um homem veio a um zabó, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada, em vez de estar rente. E isso? Perguntou o alfaiate. Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu e, quando o fez, observou que a costura de entrepernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou
e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e de mãos. Enquanto ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada ao gancho, dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Stan, meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Igen, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? Abra seus olhos. Um exercício bacana de fazermos quando da leitura de um conto, depois da leitura de um conto, é refletir por alguns momentos o que naquele conto, qual cena naquele conto fala com a gente. De toda a leitura, qual foi a cena que a gente se identificou, que falou para nós de uma situação que a gente vive atualmente ou de que já viveu no passado, mas que veio à tona agora com a leitura do conto. Essa atividade de pensar sobre o conto para você é uma forma de você aplicar o conto e fazer esse conto dar um significado para você, um significado que é só seu, porque tem a ver com você, tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua trajetória de vida. E agora eu vou começar a explicar esses símbolos e esses arquétipos, tá? Cada personagem tem um símbolo. Por exemplo, o cliente, o freguês, o homem que compra o terno, é o nosso self. É a nossa verdadeira identidade. Quem somos, o que gostamos, o que queremos, quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa pretensão. Quem somos nós no mundo? É como a gente se identifica como pessoa. É o que é verdadeiro em mim, é o que é meu em mim. Esse é o que representa o homem que compra o terno. Então vamos dizer aqui que esse homem representa cada um de nós na sua individualidade, tá? Representa a identidade que é tua, que é minha, que é de cada um que está aqui ouvindo esse conto, que é de cada ser humano. O alfaiate, antes de falar do alfaiate, vou falar do terno, porque aí eu já emendo com o alfaiate. O terno, ele representa as nossas personas. Para quem não sabe o que é uma persona, o que é persona, são, de forma simplista eu vou falar, são os papéis que a gente ocupa na vida. Então é o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de marido, o papel de filho, o papel de irmão, o papel de profissional, o papel de amigo. Esses são os papéis, as personas que a gente ocupa. E que é natural, porque todos nós exercemos esses papéis, né? Eles nos constituem. Ele não é de fora, ele é nosso. A persona é nossa, tá? Esse terno, ele vai representar toda vez que num conto, eu acho até que eu já falei aqui, né? Toda vez que em um conto vier a simbologia da roupa, ele quer dizer exatamente isso. As nossas personas, os papéis que a gente ocupa, tá bom? Partindo disso, vamos pensar no terno como sendo essa persona.
É uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: o terno serve para vestir a pessoa ou a pessoa é que tem que caber no terno, servir o terno? Óbvio que é a pessoa quem vai vestir o terno. Então, o self está ali como identidade, como algo que é teu e que diz respeito a você. E a roupa que você vai vestir, as personas que você vai ocupar, elas não podem, em momento algum, se perder de quem você é como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Porque a partir do momento que para você vestir a roupa, você tem que fazer adaptações para poder se enquadrar nela, alguma coisa está errada. Porque as personas, eu havia dito que é natural, nós exercemos esses papéis. O problema é quando estes papéis que estamos exercendo estão nos deformando, estão nos deixando desfigurado. Nós deixamos de ser quem somos para exercer determinado papel, né? Determinada persona, ou seja, não pode ser mais o teu gosto, a tua vontade, o que você quer, o que você considera certo, o que você considera correto, eticamente falando. Quando você começa a ter que abrir mão daquilo que você tem como fé, como digamos assim, como eixo da sua vida, é para ser questionado. O que está acontecendo? Por que para exercer esta persona eu estou tendo que desfigurar, deformar quem eu sou como pessoa? Então vamos lá. Você está em um casamento e esse casamento, para você estar nesse casamento, para você estar nesse relacionamento, que pode ser um casamento, mas pode ser uma amizade, pode ser a relação pais e filhos, enfim, que você tem que ser o que o outro quer que você seja. Então você já não pode rir como você ria, você já não pode mais se vestir como você gostaria de se vestir, você não pode mais ter o mesmo círculo de amizades que você tinha e que você gostaria de manter. Então, quando você começa a abrir mão de você para exercer essa persona, é como nesse conto, onde você vai ficando todo torto para se adaptar àquela persona. Você vai trabalhar em um lugar, de início um lugar que você queria muito trabalhar, algo que você estava precisando, enfim, um emprego que você estava precisando, mas lá trabalhando, você vê que o exercício daquela profissão faz você ferir uma ética que você tem para a tua vida. Então você precisa mentir, você precisa enganar, você precisa fazer algo ilícito. Então algo ali não condiz com quem você é. E é preciso que a gente tenha essa observação. O cliente, ele observava, era tudo muito claro para ele, ó, o colete está torto, ó, a lapela está com a ponta virada, o cavalo da calça tá esquisito. Ele tinha essa percepção. Mas, ao questionar, o alfaiate diz para ele: não, tá tudo certo, ó, não liga para isso não, vai se ajeitando aqui, vai se apertando ali, vai se encolhendo, vai mudando, né? Vai mudando, muda de roupa, muda de turma, né, de amigos, para de ir nos lugares que você gosta de ir. Eu não digo que nas relações nós não tenhamos que fazer concessões. Isso é saudável, inclusive, né?
Até porque o nosso limite, o nosso espaço, ele termina justamente onde começa o do outro, né? Ou dos outros. E então a gente não é a nossa vontade. Ah, eu quero, é assim que tem que ser, eu tô certa, eu sou dona da verdade absoluta. Não. O que é para ser observado aqui é muito mais profundo. É se o que eu estou tendo que fazer para caber nesse terno, para caber nesse papel que eu exerço nas relações, se isso está me deformando, me adoecendo, tirando a minha identidade, a minha vida. E é sobre isso. Aí vem o alfaiate. O alfaiate, qual o papel do alfaiate? É fazer a roupa, né? É moldar e costurar aquilo que de início é sem forma. Então vamos imaginar que quando vimos a esse mundo, nós trazemos uma bagagem, tá? Que é o nosso inconsciente coletivo, que é aquilo que a gente já herda da história da nossa cultura, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Mas vamos falar de uma construção que é feita a partir do momento que a gente nasce. Então vai sendo feita ali uma construção que tem a ver com os nossos primeiros cuidadores, com os primeiros olhares que recebemos, com as pessoas que fazem parte desse núcleo de cuidado com o bebê. E aí a gente vai crescendo e vamos para a escola, e aí na escola é um outro núcleo com novas normas, novas regras, novos ensinamentos. E a gente vai crescendo e se adaptando. E aí as regras da cultura local, da cultura do país, né? O que é permitido, o que não é permitido, as culturas variam muito de povos, né? E a gente vai se moldando conforme conforme a influência e os ensinamentos desses cuidadores, dos professores, da sociedade, da cultura. E a gente cresce. E aí a gente vem para a vida adulta. E é bacana observarmos que se esses alfaiates que nos moldaram, que nos costuraram até aqui, não nos deixaram sem forma, não nos deixaram tortos. Porque acontece que por um determinado momento da vida a gente vai recebendo tudo isso e vai se moldando e vai se adaptando, até porque é o que conhecemos. Então, se é o que a gente conhece como certo, se é o que nos é ensinado como certo, é o que a gente carrega para a vida. Então tá tudo bem. Nós não questionamos aquilo que não vemos problema, que tá tudo certo, né? Mas chega um momento da vida, nós temos essa fase lá na adolescência, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, o adolescente é muito incompreendido. Então nós fomos muito incompreendidos lá na nossa adolescência, porque o adolescente vem para questionar, para trazer um novo olhar àquilo tudo que foi ensinado, né? Meu pai fala para eu não fumar, para eu não beber, mas ele fuma e bebe. Então, por que eu vou acatá-lo, né? A lei diz que não pode, né, que furtar é crime, que, enfim. Mas espera aí, se a gente olha para a política do país, o que a gente mais vê são desvios de verbas, é corrupção, e o adolescente é muito questionador do entorno dele, né? Aí parece que a gente passa a fase da adolescência e a gente entra num processo novamente de adaptação, de estar conforme a sociedade, a cultura e os ensinamentos dos pais e da educação, enfim, trouxe pra gente. Por quê? Porque se a gente quiser conseguir viver em sociedade e conseguir tirar alguns benefícios da vida,
que é o de estudar, de se formar, de trabalhar, de ter um salário, de não ser demitido, né, e permanecer num determinado trabalho, num determinado local, não ser despejado do local em que mora. Então a gente entra nessa conformidade. Então nós vamos trabalhar, nós vamos seguir as regras da empresa, nós vamos pagar as contas, nós vamos seguir as regras do condomínio e nós voltamos para esse lugar de seguir regras, tá? Esse lugar de conformidade. Ainda que tenhamos que nos adaptar, que ficarmos tortos, que ficarmos desconfortáveis, mas a gente vai vivendo nesse local. Porque a gente entende que é melhor isso do que não pertencer, né? Do que não exercer aquela persona, não vestir aquele terno. Então a gente continua a se adaptar às exigências de cada persona. Mas agora, na fase adulta, é preciso e é importante, até para que você não viva frustrado, infeliz, não se sentindo confortável, bem e pertencente ao local que você está, sempre com aquela sensação de que está faltando algo, sempre com aquele vazio, sabe? Então é preciso começar a olhar para si e separar, olha, peraí, o que sou eu? O que eu faço e exerço nessas pessoas que não tem nada a ver comigo? Que eu estou fazendo só por obrigação, eu estou fazendo só por necessidade, eu estou fazendo só para não me indispor, para não ter que enfrentar um dilema e uma questão que eu não quero, é preferível ficar aqui, quietinha, acomodada, tortinha, vestindo o terno, né? Gente, eu fico imaginando a posição, eu sou muito mundo de Bob. Então, quando eu leio esse conto, eu imagino, eu vejo certinho o homem, entendeu? Com a mão esquerda segurando o colete, aí a lapela fica torta, ele inverte, aí depois com a outra mão ele segura o cavalo da calça e vai andando pela rua. Eu fico imaginando essa cena. E quão desconfortável é, né? Mas ele se adapta e ele faz, né? As costuras, né? Eu falei que o alfaiate vai costurando. As costuras são exatamente isso que eu estava tratando até agora. Esses padrões que delimitam o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O que a gente pode e o que a gente não pode pensar. O que a gente pode e o que a gente não pode falar, se expressar, dar voz. E são muitas coisas, assim, vou trazer, eu gosto muito de trazer para a praticidade da vida, né? Então, por exemplo, pensando aqui, Brasil, nossa cultura, né? Ainda é muito latente algumas questões, até hoje, de comportamentos, do que meninas podem, do que meninos podem, do que meninas não podem de jeito nenhum e de que meninos não podem de jeito nenhum. Então ainda hoje se repete o discurso de que meninos não choram. Então ensina que meninos, jovens meninos, que homens não podem chorar, não podem demonstrar fragilidade, porque homem que é homem não chora. Meninas não sentam de pernas abertas, não brincam na rua, não jogam futebol, não praticam lutas. Ai, Márcia, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. É só olhar para o contexto do nosso país. Óbvio que isso já mudou muito, mas ainda assim observa quando vem um caso, por exemplo, como veio de um estupro coletivo, ou de um estupro. Ah, mas você viu a roupa que ela estava? Ah, mas quem mandou ela estar aquela hora na rua? Percebe o quanto essas costuras vão delimitando qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher?
qual o local que o homem deve estar e qual é o local que a mulher deve estar. No encontro de família, enquanto os homens estão ali sentados, jogando uma dama, um xadrez, um futebol, ou na beira da churrasqueira jogando conversa fora, as mulheres estão reunidas fazendo os pratos para o almoço, na pia, lavando a louça. Vamos ser sinceros, a gente vê esse papel invertido? Gente, se for, me conta, por favor, manda lá no YouTube, responde, que eu quero conhecer uma família onde esse papel seja o contrário. Onde enquanto as mulheres estão ali na beira da piscina, do churrasco, os homens estão lá fazendo o almoço e lavando a louça. E cuidando das crianças. Então é preciso falas como, por exemplo, de que um homem não pode exercer a pedagogia e dar aula para crianças porque ele pode ser um pedófilo. Então, homem não pode dar aula para crianças. Oh, peraí, será que a gente não tem que rever alguns conceitos e alguns cuidados? Mulheres até hoje no Brasil, a faixa salarial de mulheres para mesmo cargo, mesma capacitação, é inferior. E é sobre isso. Então basta a gente abrir os olhos. Assim, eu poderia passar um tempão aqui falando, dando esses exemplos práticos. Mas basta a gente querer enxergar. Basta a gente querer observar, que a gente vai ver essas diferenças gritantes. Então as costuras representam exatamente isso. As delimitações feitas para nos formar e para deixar a cada um de nós exatamente como se espera, como a sociedade espera, como a minha persona dentro da família, da sociedade como cidadã, como que eu tenho que ser, como eu tenho que me portar, como eu tenho que me comportar. Na educação infantil, aquela criança que é mais dispersa, que é mais agitada, não, aquela criança tem algum transtorno. Aquela criança que abre a boca e questiona, tem TOD. Sabe o transtorno opositor desafiador? Eu não falo aqui sobre o quanto é importante, eu não estou desdizendo que eu não, sendo contra a importância de se identificar um transtorno, de se fazer um diagnóstico sério, mas eu falo sobre a banalização desses diagnósticos. Todo mundo hoje consegue dar um diagnóstico. Ele é psicopata, não conhece nada sobre a psique humana e é psicopata, ele é distraído, ele é TDAH. Enfim. Então é mais fácil eu dar um remedinho para essa criança, para ela ficar quietinha e comportadinha e não dar trabalho, do que eu deixar a espontaneidade dela. Percebe? E isso é dentro de casa, isso é nas escolas, nos ambientes que deveriam ser um ambiente não só de acolhimento, mas um ambiente também de despertamento, de despertar essa criança para a vida. Tornar essa criança, permitir que essa criança seja um ser questionador. Porque a criança é questionadora. Por que a nuvem é branca? Porque tem uma música que eu acho linda que fala isso, né? Que é de onde a criança, de onde o bebê vem. Né? Vai falando de onde o bebê vem. Porque, não vou lembrar, gente, sou péssima para lembrar a letra de música quando eu quero. Se eu quiser lembrar, eu vou ter que trazer anotado, mas isso que eu vou falando aqui vai saindo, né? Não tá escrito. Mas vocês sabem que música é essa. É Gabriel. Enfim.
voltando, depois da costura, de entender o que é o terno, que o terno é essa persona, que o alfaiate é o ambiente em que vivemos e crescemos, a gente chega nos dois senhores no parque, estavam ali jogando damas, o homem com o terno passa e eles comentam entre eles. Um fala assim, olha só aquele rapaz, eu acho que que ele é aleijado, ele é um pobre aleijado, já afirma, né? E quantas pessoas olham para nós e estipulam para nós rótulos? Não sabem nada sobre a nossa história, sobre a nossa vida e, no entanto, determina quem somos. É o que eu estava falando há pouco do rótulo lá de um transtorno. Mas existem outros rótulos, é esquisito, é, é burro, é desatento, é preguiçoso, é viciado. E eu nem vou usar outras palavras aqui, né, que poderia usar, mas não vou. Né? Não quer nada com nada. Sempre foi assim. São rótulos que vão nos colocando. E interessante que muitas vezes a gente se acomoda nesses rótulos, porque uma mentira dita muitas vezes, repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade. Se na formação de uma criança você fica dizendo para ela, com palavras, você não vai dar nada que preste, você é muito burro, você não é capaz, você não faz nada certo, aquilo vai sendo internalizado. E às vezes não são nem palavras. Quando uma criança traz um desenho, um trabalho da escola para mostrar, e a resposta do cuidador é assim, para com isso, deixa eu assistir aqui a TV, ou tá, e continua com os olhos no celular, nas redes sociais, está invalidando aquela produção, né? Aquilo que a criança fez. E ela cresce internalizando que o que ela faz não tem sentido, não tem importância, ninguém se interessa. Por que nós vimos para a vida adulta, quando invalidados como criança, nós vimos para a vida adulta sem saber se o que a gente está fazendo vale a pena, se alguém quer escutar, se a gente deve seguir aquele caminho, persistir naquele sonho, porque a gente não sabe. Por que muitas vezes há bloqueio na hora de uma prova para um concurso, para um vestibular? Por mais que aquele aluno saiba a matéria, tenha estudado, chega na hora tem um bloqueio. Porque a voz do inconsciente é: você é burro. Você não consegue. Você não faz nada certo. Haja terapia, né, gente? E aí o outro homem pega e diz o seguinte, ele fala assim, realmente ele é um aleijado, concorda, né? Mas sabe o que eu queria mesmo? Era saber aonde que ele fez aquele terno. Sabe por quê? Porque aquela persona que ele ocupa é maravilhosa. Aquela persona que ela ocupa é benéfica e confortável para muita gente, então muita gente aplaude. Aplaude quando você se diminui para caber naquele espaço. Quando você se ignora para poder fazer parte daquele lugar, da vida daquelas pessoas. Então as pessoas aplaudem. Opa, tá na medida certa. Que persona linda, continua assim, viu? O que importa é que você atenda às necessidades de todos aí à sua volta. O que importa é que todos estão muito satisfeitos com o seu comportamento. Mesmo que por dentro você esteja todo torto, todo adoecido, todo anulado, todo insatisfeito, triste, infeliz. Para encerrar, eu quero fazer um movimento contrário agora. Para encerrar o nosso encontro aqui, eu quero fazer o seguinte movimento. Até agora eu tratei de nós, de cada um de nós, como sendo
Nós, o homem que vestiu o terno, certo? Mas agora eu quero trazer um olhar diferente. Observar se nós não somos o alfaiate. Aquele que pega a vida de outra pessoa e quer moldar do jeito que a gente acha que tem que ser. Isso eu falo em relação aos filhos, em relação aos relacionamentos amorosos, às amizades, ou até, por exemplo, no caso de hierarquia, às pessoas com quem trabalhamos. Será que nós não queremos que aquela pessoa fique exatamente do jeito que a gente costura? Que ela caiba nos nossos sonhos e no nosso ideal de comportamento, de como se deve ser? E aí essa pessoa, para caber no nosso espaço, fazer parte da nossa vida, ó, você tem que mudar aqui, você tem que mudar ali, ó, isso eu não aceito, isso eu não quero, ó, não faz assim não, tá bom? Quem de nós, gente, nunca fez isso? Eu já. Eu precisei olhar seriamente para mim e falar, uepa, sou mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, estou num casamento, mas eu já estive em relações anteriores. Quantas vezes não somos exatamente assim, né? E às vezes nós não fazemos o papel do alfaiate. Nós fazemos o papel daqueles 2 homens, daqueles 2 senhores no parque, de olhar e dar sentença, de olhar e dar diagnóstico, de olhar e traçar juízo e dar rótulos para as pessoas. Quantas vezes nós não estamos nesta posição de rotular? De olhar, de ver aquela pessoa e achar que ela é só aquilo que aparenta ser. E esquecemos que ali é uma vida que tem uma história que não conhecemos, ou de algumas pessoas até conhecemos, mas que formou aquela pessoa daquele jeito. E nós só apontamos o dedo e determinando, olha, está aí com 30 anos, 35, ainda não casou? Alguma coisa tem errado, né? Não para em emprego algum. Ó, não para em casamento. Já está no 5º casamento. O problema é com os parceiros ou com as parceiras, ou o problema é com essa pessoa? Não consegue pagar as contas em dia. Ó, tem tantos anos, nem tem a casa própria ainda. Não teve filhos. Por que será que decidiu não ter filhos? Algum problema tem, hein? Olha, não para de ter filho. Tá no 4º, no 5º filho. Por que será? Atrás disso, atrás daquilo que é aparente, a gente esquece que tem uma história que formou aquela pessoa e que muitas vezes impediu aquela pessoa de traçar um determinado caminho. Ou será que a pessoa simplesmente não quis? E aí? E aí, se eu quero ser assim? Qual o problema? O que o outro tem a ver com isso? E aí ainda tem o outro senhor que olha e que aplaude, né? Será que não somos nós
olhar para nós e ver se não estamos nesta posição de olhar e falar: isso, parabéns, Jó, é desse jeito aí mesmo, continua assim. Tô nem aí, ó, você tá aí se arrebentando. Se você tá aí todo torto, quebrado, machucado, ferido, mas continua aí porque, ó, tá bom pra mim. Tá confortável pra mim, acho bonito, acho elegante, me agrada o que vejo. E é sobre isso, gente. O conto de hoje, ele, como eu disse, ele é curtinho, mas eu gosto de dar essa destrinchada, né, e trazer para a nossa realidade, numa linguagem que seja acessível, que todo mundo entenda, que vocês se identifiquem. E é isso. Muito obrigada por prestigiar o canal. Peço que divulguem, que encaminhem o link para outras pessoas, que outras pessoas possam ver e formar opinião. Ó, gostei do vídeo, ó, não, que vídeo ruim, detesto, não quero saber. Mas eu peço sim que compartilhe, tá bom? Aí tem aquelas demandas do YouTube, né? Se você não segue o canal, clica no sininho, dá um joinha, porque se o YouTube entender que esse conteúdo é interessante, é bacana, pode ajudar alguém, pode fazer diferença na vida de alguém, ele mesmo começa a distribuir o conteúdo, tá bom? E fiquei por aqui.